aprovado. Bem, bom dia a todos e a todas. Saudar aqui o senador Paulo Paim, o senador, deixa eu botar o óculos, que está Hélio José, que está aqui à nossa direita, né? O Sérgio Mendonça, nosso secretário de Relações de Trabalho e Ministério do Planejamento, importantíssimo, já resiste, está aqui, que inclusive... Senador José Medeiros. Senador José Medeiros, obrigado pela lembrança, senador Paim, né? Registrar aqui a importância, né, do Poder Executivo na pessoa do doutor Sérgio Mendonça estar presente nesse debate sobre a regulamentação do direito de greve, né, e sobre o direito de greve, principalmente no setor público, né? O nosso companheiro Devani, que a gente sempre tem participado desses debates, o nosso companheiro Rudinei do Fonacate e demais presentes aqui nessa importante audiência pública. E eu iniciaria aqui já quase pelo final, senador Paim, sobre a última provocação que o senhor fez, né, sobre em relação a esse PL 287, né, se houver acordo entre as centrais, né, de que tem condições de andamento. Eu quero falar aqui pela CUT, mas também, né, posso até falar do ponto de vista de perspectiva em relação pelas outras centrais. Deixa eu só chamar para a mesa o JP, ele vai falar também para a nova central, e tem um lugar aqui. Vem cá, JP. CSPB e também pela nova central. E pela nova central também, né? Foi o que me disseram. CTB, senador Paim, CTB. Eu estou brincando com ele, a gente tem essa liberdade de brincar, né? Bem, senador Paulo, eu vou até começar pelo final, a partir da provocação do Rudinei e do senhor. Eu quero dizer de que, pelo conteúdo do PL 287, até porque esse PL 287, ele reproduz quase na sua íntegra um rico debate que teve no âmbito do Ministério do Planejamento, no período de 2007 a 2010. Um grupo de trabalho com a participação de várias centrais, de entidades, inclusive não só da área federal, mas também da área estadual e municipal, como a CNTE, como a Confetam, né? E que em 2010 a gente concluiu. A partir desse parâmetro, a gente inclusive começou um debate com todas as centrais, eu diria que a CUT, a Força Sindical, a UGT, a Nova Central e a CTB, onde, inclusive, a partir daquele projeto, nós construímos um consenso, que, inclusive, protocolamos esse consenso em relação ao direito de greve e o direito à negociação coletiva, né, no final de 2012, junto ao Poder Executivo, na perspectiva de construir um processo, né, de regulamentação da 151, incluindo aí também a regulamentação do direito de greve. Nós somos daqueles que entendemos que é difícil você discutir a regulamentação do direito de greve desatrelado do debate da regulamentação da negociação. Porque, na verdade, os trabalhadores do setor público, nós vivemos, do ponto de vista de direitos nas relações de trabalho, um ambiente que eu plagio aqui uma expressão de um companheiro meu, que inclusive hoje está no governo, que ele diz o seguinte: essa relação é esquizofrênica, né, do que diz respeito às relações de trabalho no setor público. Nos permitiram nos organizar em sindicato, mas não nos permitiram a negociar. Nos permitiram a fazer greve, mas também não nos permitiram a negociar e nem regulamentar o direito, né, tal. O judiciário, né, considerando esse vácuo da falta de regulamentação, disse assim: bora aplicar por analogia, vamos aplicar por analogia o direito de greve à legislação do setor privado, que é a Lei 7.783, mas, ao mesmo tempo, deveria também ter dito, do nosso ponto de vista, que aplicava por analogia também o direito à negociação. Porque não entendemos nenhuma relação de trabalho, eu diria, você discutir o conflito sem discutir que mecanismos utilizar para superar esse conflito, e o único mecanismo que nós temos é a negociação. Nós temos a compreensão que nós vivemos ainda num Estado autoritário, né? E quando eu coloco Estado, não estou falando só do governo federal, claro, estou falando de governo federal, estadual e municipal, que, infelizmente, o senso comum, né, dentro dessa perspectiva autoritária, é de que não pode haver relação bilateral de trabalho no setor público, não pode haver uma relação contratual. E aí não reconhecem os conflitos. E para ter negociação, todo mundo aqui sabe, isso é básico, só se tem negociação quando se reconhece o conflito. O problema do Estado brasileiro, que é maior que os governos, maior que o governo federal, estadual e municipal, é de que não reconhece, né, a necessidade de se ter uma relação bilateral de trabalho no setor público. Essa, eu diria, é a base de todo o problema.
né, inclusive do aprofundamento, e sempre que há esse vazio, né, como no caso, por exemplo, o vazio da regulamentação, o que é que avança? São as visões conservadoras. E o pior que aconteceu foi justamente, já falaram aqui, a aplicação por analogia da legislação do setor privado. Porque aí levou imediatamente a uma judicialização sem precedente, e uma judicialização que está construindo precedentes que vão acabar com o direito de greve. Eu sou radical de dizer, vão acabar com o direito de greve no setor público. Já está virando senso comum e até é cômico a gente falar, nós temos situações aí, inclusive de decisões da Justiça, de que a greve é legal, mas tem que garantir 100% de atendimento. É cômico, mas existe. E já virou senso comum, inclusive, né, a situação de que, no mínimo, né, inclusive reflete muito bem um dos projetos que tramita aqui nessa casa, né, que é o projeto do senador Aloysio Nunes, e também que foi, inclusive, praticamente a base daquele projeto que está sendo construído pela Comissão Especial para a Regulamentação da Constituição, onde se coloca num parâmetro mínimo de 50% nas atividades chamadas não essenciais, e para as atividades chamadas essenciais, que inclusive é caracterizada como todo serviço público, é no mínimo de 60%. No mínimo de 60%. Mas no judiciário a jurisprudência está pior, porque hoje, ao menos na área federal que nós acompanhamos, eu sou servidor público federal, eu também sou de uma confederação de trabalhadores do Serviço Público Federal, da CONICEF, né? Hoje, em média, né, gira em torno de 70% a 80% que a Justiça exige, né, de trabalhadores trabalhando efetivamente durante o período de greve. Com o nível, inclusive, de terceirização que nós temos hoje no setor público, isso é dizer que você não consegue fazer greve, você não tem como fazer greve. Isso é inviabilizar o exercício de greve, além da questão das multas, porque virou também uma jurisprudência. Toda decisão já vem acompanhada de multas, inclusive, que vai inviabilizar, já inviabilizou, e vai uma série de organizações. Só como exemplo, na última greve agora, dos professores aqui do Distrito Federal, o Simpro, em uma semana de greve, o Simpro está devendo, né? Já foi, inclusive, a decisão da Justiça, mais de 2 milhões de reais de multa. Porque a Justiça deliberou que seria, se os professores não retornassem ao trabalho, seria 50 mil reais por escola por dia no Distrito Federal. E está lá o Simpro, né, com mais de 2 milhões de multa em uma semana de greve, né? No momento que foi executado, vai ter problema. A Confederação, né, que eu sou diretor e sou base dela, que é a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Federal, uma confederação de uma base muito grande, mas mesmo assim, no dia que nós formos executados, porque a gente está usando literalmente os recursos protelatórios, mas nós devemos também mais de 2 milhões de multas de greves de 2010 para cá, que no dia que a gente for executado, eu já disse para a nossa turma, nós vamos fechar as portas e vamos para casa, porque vai nos inviabilizar financeiramente a execução dessas multas, né, decididas pela Justiça, no caso do cumprimento, né, principalmente de percentual mínimo de atendimento. Então, esse é o ambiente que nós vivemos, né, e, naturalmente, de que nós temos a compreensão de que a discussão da regulamentação do direito de greve deve se dar concomitante, né, ou, eu diria até de forma preliminar, deve se avançar no debate da regulamentação da negociação coletiva no setor público. Todos aqui são sabedores que, inclusive, o Brasil deu um passo importante nessa perspectiva em 2010, quando o Congresso Nacional Brasileiro ratificou a Convenção 151 da OIT. Só que, infelizmente, né, não houve até agora a devida regulamentação dessa convenção. E por que não houve? Né? E por que não houve essa regulamentação? Justamente porque nós vivemos ainda num Estado autoritário que não permite, né, a relação bilateral de trabalho. E aí, fica difícil a gente discutir a regulamentação do direito de greve nesse ambiente autoritário que não quer avançar no debate da regulamentação da negociação, porque qualquer construção, inclusive nesse parlamento, tem vários projetos, tanto na Câmara como no Senado. A maioria das iniciativas que a gente tem visto aqui nesse parlamento são
iniciativas não de regulamentar o direito, mas de restringir o exercício do direito. Inclusive, uma das últimas iniciativas, como eu falei, é esse último projeto aqui da Comissão Especial, né, que, inclusive, né, ele avança, inclusive, numa visão mais conservadora, quando permite, inclusive, a substituição, só um exemplo, dentre outros danos, de trabalhadores, né, em greve por contratos temporários de trabalho, né? Isso no setor público é gravíssimo. Inclusive, nós temos uma experiência extremamente danosa, se não me engano, em 2010, na greve das agências, quando o governo permitiu a substituição, através de um decreto, né, de trabalhadores da área de fiscalização, área estratégica e área delicada, né, para os trabalhadores de Estado e município, sem a devida qualificação para exercitar as funções de fiscalização. E aqui vai mais longe, não só substituir por trabalhadores de Estado e município, como também com contratos temporários, sem fazer nenhuma ressalva na questão da qualificação daqueles que vão substituir. Primeiro, que é um absurdo, nós não aceitamos, enquanto movimento sindical, de substituição de trabalhadores, né, em greve por trabalhadores temporários ou por outros trabalhadores, e principalmente quando não se exige nenhuma qualificação para essa substituição. Isso é um risco, inclusive, para o próprio Estado, né, estar fazendo esse tipo de prática. Inclusive, nós, enquanto central, todas as centrais fizemos uma denúncia formal para a OIT, naquele período, em 2010, né, que isso é extremamente perigoso, inclusive para a sociedade brasileira. Para concluir, que nós sabemos que nosso tempo já estourou, senador, eu queria, inclusive, encaminhar de que, inclusive, aproveitando aqui também a presença do companheiro JP, da CTB, que a gente providenciasse de imediato uma reunião das centrais com o FONACAT, que teve essa iniciativa, e eu tenho certeza que os ajustes necessários a essa proposta do PL 287, ela é possível e será rápida, né? São pequenos ajustes e entendemos que é um avanço na perspectiva de uma efetiva regulamentação e não da restrição do exercício do direito de greve. Obrigado a todos. Muito bem. Pedro Mengol, secretário da CUT.